Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista. Vamos fazer hoje mais uma aula da nossa escola dominical. Peço a você então que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe todo esse conteúdo que nós temos disponibilizado, ok? Hoje nós vamos falar sobre a carta de Tiago. Nosso pastor, o pastor Cícero, desafiou os presbíteros de sua igreja, da nossa igreja, para que nós meditássemos no livro de Tiago. E a mim coube fazer a meditação sobre o capítulo 1 de Tiago. Então vocês vão refletir comigo hoje sobre a carta de Tiago. No final do estudo eu quero fazer um link da carta de Tiago com o livro de Daniel, que nós estudamos na semana passada. Então, acompanhe comigo a leitura da palavra. Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 1. Vou ler até o versículo 15 apenas. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a flor cai e desaparece a sua formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ok? Então esse é o capítulo 1 até o versículo 15 do livro de Tiago. Um pouco sobre o livro de Tiago. O autor do livro de Tiago é o meio-irmão de Jesus, porque o Tiago apóstolo, ele morreu poucos anos depois da morte de Cristo. Foi um dos primeiros dos apóstolos a ser morto. Então, os estudiosos definem que Tiago, o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, foi o autor do livro. E a própria história de Tiago, meio-irmão de Jesus, confirma. No início ele era uma pessoa que não cria que Jesus, o seu meio-irmão, era o Messias, passou a acreditar e a crer depois que viu Jesus exercendo o seu ministério. E depois, lá pelo final da sua vida, tornou-se um grande líder da igreja primitiva, tornou-se um líder no meio da comunidade, ok? O livro de Tiago, meus irmãos, é um livro sapiencial. O que significa isso? Ele é um livro de sabedorias, é um livro que conduz o crente nas práticas do dia a dia. O capítulo 1, propriamente dito, é um resumo do que vai ser comentado no livro todo de Tiago, certo? Então, é uma pequena introdução. Então, no começo, no capítulo 1, ele fala de todos os aspectos que serão comentados durante todo o livro de Tiago.
O tema central do livro de Tiago é, no capítulo 1, de 13 a 19, trata-se do nascimento do crente. Do capítulo 1 ainda, de 19 a 25, trata-se do crescimento do crente. E do 26 em diante, trata-se da maturidade do cristão. Então, o tema central, nós vamos encontrar muito quando estudarmos o livro de Tiago, falar sobre o nascimento, sobre o crescimento e a maturidade do cristão, ok? Muito bem, meus irmãos, no capítulo 1, de 1 a 12, então, um dos temas centrais fala desse nascimento, desse crescimento e dessa maturidade, e que isso ocorre através das provações. Deus coloca provações para o crente, para que ele adquira a perseverança, para que ele tenha paciência, adquira perseverança até chegar à coroa da vida. Então, durante o livro nós vamos encontrar referências então quanto às provações, quanto à perseverança e à paciência que o crente precisa ter, e que isso vai resultar na coroa da vida. Esse é o caminho que o crente tem que perseguir até chegar à coroa da vida. A coroa da vida nós entendemos que é a terra prometida, que é o céu que todo crente almeja, Então, a vida do crente é essa: provações, paciência, perseverança, até chegar à coroa da vida. Por quanto tempo nós temos que viver as provações e até desenvolver a paciência? Até chegar à coroa da vida, até que nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para morar com Ele. Dura a vida toda, ok? Isso mostra então, meus irmãos, assim como nós vimos no livro de Daniel, que Deus está no comando de tudo. É Deus quem promove as provações, é Deus quem nos dá as provações até que a gente tenha desenvolvido a perseverança e a paciência. Então, tudo confirma que tudo está sob o comando de Deus, e tudo está embaixo da sua sabedoria. Deus é sábio o bastante para conhecer a medida das nossas provações, a medida da nossa paciência e da nossa perseverança, ok? Então aqui, meus irmãos, Tiago nos ensina sobre o grande amor de Deus por nós, pois é Ele quem providencia as provações na medida que eu preciso, no tema que eu preciso, com o conteúdo que eu preciso, até que eu possa alcançar a coroa da vida. Então, meus irmãos, alguns serão provados com relação ao amor, com relação à família, com relação a dinheiro, com relação aos mais diversos assuntos, porque dentro da sabedoria de Deus, Deus sabe em qual provação eu tenho que adquirir a perseverança, eu tenho que melhorar como pessoa. Então Deus, dentro da sabedoria dele, me dá a provação na medida em que eu aguento suportar e no tema em que eu preciso ser ensinado, ok? Com relação ao nascimento, meus irmãos, nós, quando conhecemos a Cristo, passamos por um novo nascimento, é uma nova vida que nós passamos a viver. E o que é interessante que o Tiago nos ensina é que a nossa velha natureza, enquanto estivermos nesse mundo, ela permanece. A nossa velha natureza pecaminosa, ela continua ativa, mesmo eu tendo nascido de novo. A velha natureza permanece. Tiago nos ensina ainda, meus irmãos, que a provação, todas as provações, vêm de Deus, mas a tentação, não. Então, nós podemos perceber aqui, meus irmãos, que há uma grande diferença entre provação e tentação. Provação é aquilo que vem de Deus para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Já
ainda sobre a aprovação, né? A aprovação tem o poder de gerar em nós ensinamentos, aperfeiçoamentos, crescimento. Já a tentação, meus irmãos, ela nasce dos nossos próprios corações, fruto do nosso próprio pecado, fruto da nossa própria natureza pecadora. Então, o inimigo percebe em qual tema da minha vida eu sou fraco e usa a minha fraqueza contra mim, para gerar pecado em mim, para que eu peque. Então, é totalmente diferente da aprovação, ok? Muito bem. Vamos continuar um pouco mais, né? Meus irmãos, o novo nascimento se dá a partir do momento da nossa conversão, a partir do momento em que passamos a conhecer e aceitar Jesus em nossas vidas. E ela vem através da sua palavra. O Tiago já diz isso, né? Versículos 17 até o 19, na parte A, né? Então, fala que o nosso nascimento, ele se dá pela palavra da verdade, né? A Bíblia usa esse texto. Na minha versão, fala-se da palavra da verdade. E o que é a palavra da verdade? Nós entendemos que trata-se das Escrituras, né? As Escrituras sagradas, né? E o nosso crescimento, o fato de nós recebermos, ela vem pelo ouvir as palavras da verdade, que são as Escrituras. O versículo 19 diz isso, né? Então, o nosso crescimento vem de nós recebermos e obedecermos a palavra de Deus, ok? Já a maturidade, meus irmãos, ela é tratada especificamente aqui nos versículos 26 em diante, e durante todo o livro de Tiago vai falar da maturidade do crente, que o crente precisa desenvolver a sua maturidade. Eu vou destacar aqui, meus irmãos, 3 maneiras de nós desenvolvermos a nossa maturidade. A maturidade, a verdadeira maturidade cristã vem primeiro pelo controle da língua, né? Então, o controle da língua é muito importante e conforme o cristão usa a sua língua, o seu jeito de falar, aquilo que sai pela boca do cristão, é possível a gente medir a maturidade deste crente, né? Então, não se engane, meu irmão, à medida que nós falamos, nós abrimos a nossa boca, as pessoas que estão à nossa volta vão conseguir medir qual é o nível de maturidade cristã que eu já consegui desenvolver, né? Então, no livro de Tiago há muitos alertas sobre o cuidado que nós temos que ter com a língua, né? Porque a língua é um órgão muito pequeno do nosso corpo, mas ele tem a capacidade de amaldiçoar ou de abençoar. Então, a língua tem capacidade e domínio sobre a morte ou a bênção e a vida de uma pessoa. Ou seja, a nossa língua é capaz de matar ou é capaz de fazer viver e abençoar uma pessoa. Então, cuidado, muito cuidado com a nossa língua, né? A nossa língua, ela pode ser uma fonte de pecado se eu não conseguir dominá-la, né? Então, é fonte do pecado. E o fruto para o pecado é a morte, ok? Uma outra questão, meus irmãos, que a Bíblia trata para medir a maturidade do cristão é com relação ao cuidado que eu devo ter com os necessitados. O quão eu sou envolvido com o cuidado das pessoas necessitadas. Quando eu cuido das pessoas que necessitam, há um alerta para que a gente cuide dos necessitados, na verdade eu estou cuidando de mim mesmo, através do desenvolvimento da minha maturidade. E Tiago fala, ele destaca na sua carta, né, que a verdadeira religião está em ajudar e cuidar
dos necessitados. E com isso a gente desenvolve a nossa pureza e a nossa piedade pessoal, certo? E com isso a gente se guarda incontaminado deste mundo, ok? Então a nossa maturidade, então, vem também de nós, vem de como nós cuidamos dos necessitados, de como nós cuidamos das pessoas que estão à nossa volta, ok? Meus irmãos, veja que o livro de Tiago tem uma relação muito próxima com o livro de Daniel, na qual nós vimos na semana passada. Daniel viveu, como eu já comentei com vocês na aula passada, viveu no tempo do exílio babilônico, certo? Ou seja, Daniel viveu as provações a qual o livro de Tiago se refere. Ele viveu na sua própria pele, né? E vocês percebam, meus irmãos, que Daniel, ele não viveu essa provação por uma semana, por um mês ou por um ano. Ele viveu a sua vida inteira diante dessa provação de morar, viver em cativeiro babilônico. Ele era escravo na Babilônia, ou seja, nós sabemos que o exílio babilônico durou 70 anos. E então foi desde a adolescência de Daniel até o fim da sua vida. E nós percebemos que Daniel manteve-se puro, sem se contaminar com aquele novo mundo, com as iguarias do rei, com as tentações que tinha naquele mundo durante todo esse período, que durou pelo menos 70 anos. E nós percebemos que Daniel foi um homem que influenciou o seu mundo, né? E não foi influenciado por esse novo mundo em que ele estava vivendo. Então, percebam, meus irmãos, a relação que tem então o livro de Tiago com o livro de Daniel, né? Daniel nos dá o exemplo do que é influenciar e não ser influenciado, do que é viver um tempo em provação. Daniel viveu o tempo todo em provação, certo? Tanto é, meus irmãos, que como eu comentei na aula passada também, que eu vou repetir agora, Daniel foi catalogado pelo profeta Ezequiel que ele foi um dos 3 homens mais piedosos que já viveram nessa terra, né? A sua piedade era capaz de aplacar a ira de Deus, de tão piedoso que Daniel era, certo? Os outros três pessoas que eram piedosas, assim como Daniel, eram Daniel, Jó e Moisés. E Noé. Então, os 3 homens mais piedosos descritos em Ezequiel: Noé, Jó e Daniel. Ok? Muito bem, meus irmãos. Era isso que eu tinha para hoje. Agradeço a sua presença até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, nos ajude a compartilhar esses temas e Deus te abençoe. Obrigado.